Olá a todos, boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez para compartilharmos a Palavra de Deus neste grupo familiar e, acima de tudo, nós já estivemos aqui a compartilhar um pouco a Palavra de Deus, desabafarmos uns com os outros e é bom sempre, porque nós nos enchemos com salmos, com cânticos, com a Palavra e isso é muito maravilhoso. Então eu desde já quero também agradecer a Deus. Amém. Aleluia. Por todos nós que aqui estamos, por todos aqueles que por algum motivo não puderam estar presentes e também por vocês que estão aí em casa. Aleluia. Querido Pai Celestial, graças te damos, Senhor, Obrigado. para que a Tua vontade e só a Tua vontade seja manifesta nas nossas vidas e nas vidas dos meus irmãos. Eu creio, Senhor, que a Tua vontade é que todos andemos em paz, em amor uns com os outros. A Tua vontade é que nós estejamos sempre por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Pai, eu acredito, Senhor, que a Tua vontade é curar todos. Aleluia. Mas só a Tua vontade é feita. Nós acreditamos, Senhor, que a Tua paz, o Teu amor, o Teu gozo, a Tua cura, a Tua libertação, a Tua salvação, Senhor, está sobre todos nós. Amém. Por isso eu creio, Senhor, que conforme nós oramos e acreditamos, Tu estás concedendo também o desejo do coração de cada família aqui presente, Senhor. Tu sabes o que é que vai no coração de cada um. Por isso, Senhor, que a Tua vontade seja feita nesses corações. Amém. Senhor, muitos aqui, se calhar, Senhor, estão angustiados por um familiar, por um amigo, por um conhecido. Senhor, concede o desejo do coração dessas Amém. pessoas. Amém. Para que eles conheçam que Tu realmente és o verdadeiro libertador. És o verdadeiro salvador. E eu acredito, Senhor, que é a Tua vontade que vai ser feita Amém. na vida de cada um. Vai, eu te coloco cada família aqui presente. Que essas famílias, Senhor, sejam sempre unidas, que andem em amor e em paz, Senhor. E que eles saibam sempre dialogar uns com os outros. Em paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Glória a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. E é isto. Não sei se alguém quer orar alguma coisa específica. Alguém tem alguma situação específica para ser orado? Se quiserem, aproveitem este momento de oração. Amém. Se não, vamos começar. Pai, trazemos então à Tua presença a nossa irmã Delfina, Senhor. Pai, que ela, na verdade, seja fortalecida pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, para que ao desafiá-la a voltar à igreja, ela se sinta acompanhada e encorajada a tomar essa atitude com o nosso apoio, com a nossa ajuda, no santo e poderoso nome de Jesus. Pai, nos disponibilizamos nesse sentido, para que ela não se isole, não se sinta só, mas para que ela venha ao nosso meio, Senhor, e ela também se alegre, porque assim está escrito: alegrai-vos com aqueles que se alegram. Senhor, que a nossa alegria possa ser contagiosa para ela e que também se reverta em cura para ela, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Como nós temos vindo a acompanhar estas semanas, ao longo destas semanas, nós temos vindo a falar acerca de Efésios. E estamos quase a terminar. Hoje vamos compartilhar o capítulo 5 e depois só temos mais um capítulo para compartilharmos. E é bom porque o apóstolo Paulo fala esta carta aos Efésios, mas esta carta aos Efésios serve para os tempos de hoje também. Sim. Porque ele no final, ele costuma sempre dar uma dedicatória e ele não deixou dedicatória a ninguém. Então serve para os tempos de hoje, para as igrejas de hoje. E hoje vamos falar acerca de Efésios 5, porque Efésios 5 também enfatiza a importância de viver uma vida que agrada a Deus. Então vamos examinar a Escritura. E é bom termos sempre aqui o nosso pastor, ter sempre aqui os irmãos. Amém. Que também possam
ter uma palavra, ter algo que inspire e que possa também compartilhar com todos nós. E vocês estão em casa, se tiverem alguma dúvida, também podem através do Facebook ou através, principalmente do Facebook, também podem a vossa opinião e compartilharem connosco as vossas opiniões. Então vamos começar o versículo 1 de Efésios 5. E começa assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo em oferta e sacrifício a Deus em ser suave. Então nós começamos a ver aqui que o cristão deve sempre, acima de tudo, seguir o exemplo de Deus. Por isso é que diz aí: sede, pois, imitadores de Deus. E como imitadores de Deus, o cristão deve sempre demonstrar esse amor e negar-se a si mesmo. Por isso é que fala aí que andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. E é isso que nós temos que fazer. Nos despejar de nós mesmos, como Cristo se despejou dele por nós, e nós temos também de nos despejar para Ele e para todos nós, nos ajudarmos uns aos outros. Amém. Depois o versículo 3 começa assim: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem que ainda se meie entre vós, como convém aos santos. Então aqui está-nos a alertar com o cuidado de muitas das vezes nos entregarmos, né, à imoralidade. O cristão tem que ter cuidado com isso. E Paulo está aqui a exortar-nos: cuidado com a imoralidade sexual, cuidado com a imoralidade, cuidado com a ganância desenfreada. E aqui Paulo adverte cada um de nós, cristãos, para que evitemos estas concupiscências. E o versículo 4 diz: nem tropeças, nem parvoíces, nem chocarrices, não convém, mas antes ação de graças. Eu tive um cuidado, porque a vida do cristão não pode ser pautada nisto que aqui está falado, e eu tive um cuidado agora, tanto o André como a Silvana têm a Bíblia Viva e têm a interpretação acerca disto. Eu por acaso tinha, olha pá, não vamos andar em parvoíces, né? Nem se vamos ser arrogantes, que é o que quer dizer. Mas aí depois li a Bíblia Viva, estive aqui a ler, e diz aí no versículo, né, 4, não andeis em histórias sujas, nem conversas indecentes. Então o cristão, Paulo está aqui a advertir cada um de nós, como cristãos, a não andarmos nesta posição. Eu por acaso pus para Luíses, imbecil, é a mesma coisa. Ser arrogante, um desrespeitador. Eu tinha esta nota minha. Mas já agora quis ter o cuidado de realmente o que é que a Bíblia Viva dizia, e então diz para nós não entrarmos em histórias sujas, nem em conversas indecentes. Porque o versículo 5 diz o seguinte: porque bem sabeis isto, que nenhum de vós, impuro, ou avarente, ou idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Em muitos círculos religiosos, infelizmente, isto é uma falta de princípio. Sim. Estão sempre contradizendo a palavra de Deus. E aqui Paulo nos adverte que essa pessoa impura e gananciosa não herdará o reino de Deus. Exato. E diz mais Paulo, no versículo 6, ninguém vos engane.
com palavras vejo. Porque estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus vem sobre aquelas coisas cujas práticas, né, elas são pecaminosas e vem sobre a ira de Deus, vai ser sobre aquilo que está descrito em Efésios 5. Sim. Devasso, impuro, avarente, idólatra, etc, etc. Aí vem a ira de Deus. Então, Paulo nos está a alertar para nós não entrarmos nesses esquemas. E diz mais ainda, portanto, não sejais companheiros. Veja lá, não te associes. Não sejais companheiros, porque no tempo vocês eram das trevas. É verdade. Agora são de onde? Da luz. Pertencem ao Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, se nós andávamos nas trevas, no reino do pecado e do diabo, hoje nós já pertencemos à luz, ao reino da justiça. E Paulo aqui diz, quando diz andai, está dizendo que o cristão deve mudar o seu modo de pensar, o seu modo de sentir, o seu modo de agir e o seu modo de se comportar. É o que o Paulo está aqui nos a dizer. E nos adverte mais no versículo 11. Não comuniqueis, atenção agora aqui, não comuniqueis com obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Quando Paulo fala aqui condenai, é para nós não termos comunhão com essas más obras. E quando fala que não devemos aprovar essas obras, ele diz assim no versículo 12, exato. Porque o que eles fazem em oculto, até dizendo torpe, até sendo desonesto, mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então Deus aqui está-nos a bunir completamente a cada um de nós, cada cristão, querer ceder ou querer examinar os mistérios ocultos ou coisas malignas. É o alerta que aqui está, assim como o ocultismo, assim como o espiritismo, assim como a astrologia, assim como outras práticas satânicas, e muitas das vezes tem essa mania de ainda ir ver os signos, essas coisas todas, tal, pronto. E Deus está-nos aqui viamente a proibir, porque eles fazem em oculto e até dizem torpe. Eles até sabem que é desonesto. Eu dizer é vergonha. Exato. E todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz. Deixem uma nota e vamos só ver o que é que diz. Versículo 18. No capítulo 9. Vamos deixar só aí uma nota. Capítulo 9 de que livro? Do capítulo 18. Deuteronômio 18. Versículo 9. Já estou em Levítico. Acho que já ultrapassei. 18 versículo 9. Então, o meu Deuteronômio está aqui. 18. 9 a 12. 18, 9. Do 9 a 12. 9 ao 12. Já acharam? Já. 18 a 9? Sim. Do verso 9 ao 13. É todo. Não é, Paulo? É do 9 ao 13. 18, do 9 ao 13, não é?
Deuteronômio 18, do 9, eu tinha até o 12, mas também pode ser. Até o 13, lês até o 13. Até pode ser. Verso 13. É só mais um também. Exato. É uma exortação. Exatamente. O 13 é uma exortação. Isto é o que o Paulo nos está a alertar. Vejam agora, se me permitem, o seguinte. Estamos no grupo familiar, os irmãos estão lá em casa. Vocês vejam agora a arte profética dos dias de hoje. Se é condenável ou não é condenável. Quando alguém se levanta em profecia, dizendo o número da porta de uma pessoa, o número da chapa de matrícula do carro, se a pessoa está a viver com outro ou não está a viver com outro. Porquê? Porque nunca a palavra profética, se ela não é falada em amor, não é profecia. Porque o amor não expõe ninguém. Uma pessoa tem adultério no meio de uma comunidade, o profeta não se levanta para o expor. O profeta, se quiser, profetiza a ele, porque isso não traz edificação à igreja. Traz edificação à pessoa. E então aquilo que estão aqui a dizer, a prática profética dos dias de hoje é condenável aos olhos de Deus. Porque isto é quê? É adivinhação, não tem nada a ver com profecia. Vê lá. E diz assim: quando entrarás na terra do Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações das nações. Quer dizer, ocultismo, idolatria, profetizar o que não é, como o pastor acabou de falar, etc. Adivinhação. Adivinhações. Muitas das vezes nas igrejas faz mais adivinhação do que profecia. Isso é uma arte diabólica. Exatamente. Entretanto, não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho, a sua filha, nem adivinhador, Ora está. nem prognosticador, Ora está. nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem com que consulta os espíritos adivinhantes, que é o que existe. Tentar mais nas igrejas hoje, a tentar os espíritos adivinhantes, não é? Nem mágico, nem quem consulta os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. É o quê? Abominação. E o que é que estes falsos profetas são? São abomináveis. São abomináveis. Por isso é que a Bíblia diz: nem todo o que diz Senhor, Senhor Exatamente. entrará no reino de Deus. Exatamente. E por essas abominações, o Senhor teu Deus as lança fora diante dele. Eu não sei como é que estas pessoas, sabendo estas coisas, ainda praticam isso. Não sabem. É a ganância, é o Exatamente. dinheiro. Eles sabem, mas não querem que os outros saibam. O que é que Jesus disse, Paulo? Ai, de vossos escribas e fariseus hipócritas que não entram nem deixam entrar. Exatamente. Nem eles entram nem deixam entrar. Através de ensinos errados. É ganância. É ganância. Há bocado estávamos aqui a compartilhar, A ainda manipulação. sentarmos a gravar e veio a mim ao meu coração que o amor ao dinheiro Não é o dinheiro. não é o dinheiro. O dinheiro é amor escravo. ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O dinheiro foi E hoje a criado para ser escravo. ganância É verdade. está aí. É verdade. Está aí, Hoje eu estava abundantemente. vendo um vídeo do Silas Malafaia, ele falando, ensinando como extorquir, tomar dinheiro dos fiéis. Sim. E aí o rapaz falando que estava causando escândalo. Eu disse, mas como é que não causa? Porque se a gente for pensar quantas pessoas que têm só o de dar um prato de comida para o filho, Exato. e aí se sente tão assim, de tanto eles amaldiçoarem, espraguejar. Medo, é por medo. É por medo. O Zé Carlos estava Aí falando. dão é por medo, dão por medo. Porque diz que se não der, que já estão amaldiçoados, que estão roubando a Deus. O que Deus faz com Mas lá dinheiro? está. Mas lá está. Quando Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes, até aqueles que nada tinham comeram. Eu uma vez ouvi esse pregador dizer uma coisa que para mim me escandalizou. E houve outro que dizia que Jesus tinha uma casa na praia, tinha uma vivenda na praia. Uma cabana de pescador é uma vivenda na praia. Bom, isso é uma tristeza, Mas esse homem, ouviu eu dizer, a Bíblia diz a dado passo que é: Senhor, não te peço nem a pobreza nem a riqueza, mas eu te agradeço o pão de cada dia, que no Brasil se chama pão acostumado. Ou seja, a porção acostumada, não é? E então ele gozava com isso, dizendo que isso era falta de fé. Entretanto, nós temos o nosso santo apóstolo Paulo,
que diz contentai-vos com o que tendes. Isso é uma negação da fé? Não é uma negação da fé. Eu, quando estou contente com o que tenho, eu sou uma pessoa grata. Se eu sou uma pessoa grata, eu não enterrei talentos. Então o Senhor proverá para mim. É esse o conceito errado. Porquê? Porque a Bíblia diz que neste tempo se levantarão homens amantes de si mesmos, cujo seu Deus é o seu ventre. Eu não quero saber da fome da Silvana. Eu quero é estar gordo. É o que eles fazem. É o que eles fazem. E vem um, dá, se o outro não dá, desce, e o outro vem e dá. Não tem problema absolutamente nenhum. E as pessoas andam atrás disso, com base em promessas que Deus não promete. Que Deus diz, esforça-te e eu te ajudarei. Onde há esforço, há ajuda. É verdade. Olha, dá e ser-vos-á dado. Nós temos que partilhar. Porquê? Porque quem partilha, ama o que faz. Não é no sentido do Senhor lhe dar mais. Porque isso já faz... Então isso é um investimento bancário. Então, isso era o que Jesus disse ao outro. Olha, então quer dizer, tu disseste que me conheces e enterraste o teu talento porque dizias que me conhecias, que eu semeio que eu colho onde não semeio e junto onde não espalho. Ok. Então, mas tu sabias isso, olha, ao menos investias no banqueiro. Já que tu não sabes gerir, entrega a quem saiba. Não é? Mas a prática, ele não era assim, ele era uma pessoa ociosa. Não quis saber daquilo que lhe foi dado. Agora, isso são tudo práticas antibíblicas. Invocam a palavra de Deus. Por isso é que vocês vão reparar o seguinte, e vão-me calar. Há uma tendência, porque é que eu gostei, eu disse logo ao Paulo, Paulo, honestamente, o meu coração está dilatado, porque tu estás a fazer uma coisa que eu, dá um tempo a esta parte eu amo. É a pregação expositiva. Eu pego num texto, desenvolvo aquele texto. Eu tenho a estrutura daquele texto. Eu não ando à procura de palavras que façam doutrina. Nada disso. A doutrina está lá. E o que o Paulo tem estado a fazer, e o que nós temos estado a fazer na igreja, tanto à quarta-feira no grupo familiar como à sexta-feira na igreja, é precisamente dar oportunidade aos irmãos falarem e doutrinar a igreja. A igreja precisa de doutrina. 90% do ministério de Jesus foi ensino. Foi ensino. Porque o ensino é que é importante, porque o povo é levado cativo por falta de conhecimento. Porque quando o povo, lá está, quando é lida a lei, o véu está posto. O que é que eles falam? A lei. Eles apegam-se à lei. Olha, o Senhor diz que se tu não deres o dízimo, tu és um ladrão, e o diabo vem, tu és amaldiçoado, e mais não sei o quê. Vou pôr a pilha na parede, que senão acabou. Mas o apóstolo Paulo vem e diz, não, olha, Jesus cobrou o dízimo de alguém. Mas eles disseram que Jesus dava o dízimo. Bom, podia dar, porque ele era judeu, não é? Ele podia dar, ele cumpriu a lei, portanto ele deu seguramente. Ele deu seguramente. Mas há uma coisa que acontece, ele não incluiu a doutrina do dízimo na sua prática diária. Porque ele dizia aos escribas e fariseus, vocês dão o dízimo do endro, do cominho, disto e daquilo, vocês são uma cambada de religiosos. Porque vocês não querem saber nada do juízo, da misericórdia e da fé. Quer dizer, o mais importante, vocês não se preocupam. Vocês querem que os outros vejam que vocês são santos. Agora, na vossa prática diária, se eles fossem santos, nunca tinham ajudado a Jesus a ir à cruz. Verdade. Não é? É isso mesmo. E é o que a gente vê, isso mesmo. É verdade. Mas isso não é no Brasil, isso é pelo mundo fora. É Portugal também. Isso é, o diabo não trabalha só numa nação. Claro que não. O diabo trabalha no mundo inteiro. Ele trabalha no mundo inteiro. Mas lá para nós acho que é um dos lugares piores. Silvana, por uma razão muito simples, se me permitem, por uma razão muito simples. Eu estive lá há pouco tempo, estive lá um ano, pronto. Mas para mim já foi o suficiente para ver a superstição do povo. O povo é muito supersticioso. É verdade, é. Ainda tu no outro dia estavas a dizer que eles até aos alvos oraram. Pronto, quer dizer, são pessoas muito supersticiosas. São pessoas supersticiosas. Mas quando na verdade se levantarem... Olha, vocês têm homens do Brasil que têm o coração em Deus. Vocês têm homens do Brasil que têm o coração em Deus. E ensinam a palavra bem. Eu conheço alguns e ensinam a palavra bem. Admiro-os muito. Muitos foram escorraçados. Houve alguns que até saíram da ordem dos pastores. O Eder Renekiewicz, por exemplo, foi excluído da ordem de pastores. Vocês têm o Paulo Borges Júnior, porque esse é um homem de Deus mesmo. É um homem cheio da sabedoria de Deus. Esse é mesmo um homem iluminado. Um homem iluminado. Um engenheiro de construção civil iluminado mesmo. Um homem iluminado. E tem outros pregadores muito bons. Mas principalmente estes dois que eu admiro muito e que tenho aprendido muito com eles, trazem este ensino da pregação expositiva. Pegam no texto, desenvolvem o texto, mesmo em pequenas lives que eles fazem, têm esse cuidado e é muito proveitoso porque nós estamos a ler e as coisas fazem sentido. Quando o povo começar a ouvir, quando o povo deixar de andar atrás de apóstolos, de falsos apóstolos, e procurarem Jesus, porque eles nunca vão encontrar Jesus nos apóstolos. Porque os apóstolos não os levam a Jesus.
O Paulo levou. Segui-me a mim como eu sigo a Cristo. O Paulo nunca chamou a atenção para si próprio. Era seguir-me a mim, vamos ser amigos, vamos ser companheiros de viagem. Mas eles não. Eu sou. Eu sou. Isso é muito complicado. Muito complicado. Epá, põe-se à vontade, está com calor. Põe-se à vontade, é isso. Isto aqui isto não é uma câmara de tortura. Amém. Então, Paulo, vamos continuar. E pelo que foi aqui falado, vou ler novamente o versículo 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações. É isso. Não, esta daqui. Pronto. Tá bom. desculpa lá. Tá. Então vou ler É novamente. só para verem que isto não é ensaiado. Não é nada ensaiado. Temos de abrir a porta, É tudo está assim, tudo aqui cheio de calor. É tudo ao vivo e a cores. Lá fora vinham todos acasalhados, aqui já estão cheios de calor. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por esta abominação ao Senhor, teu Deus as lança fora diante dele. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Por todas as nações há de possuir. Ouvem prognosticadores e adivinhadores. Porém, a ti, o Senhor teu Deus, não permite Amém. tal coisa. Amém. E é isto que Paulo nos está a exortar Exatamente. em Efésios 5, versículo 13. E depois diz mais já podemos ir aos Efésios, diz mais no 14. Por isso diz, desperta tu ao que dormes, não te deixes embalar. Levanta-te diante dos mortos e Cristo te esclarecerá. Não vais por conversas. Claro. Cautela. É o que Paulo está aqui a dizer. Tem cautela com aquilo que ouves. Não te deixes dormir. Portanto, vede prudentemente como andeis. Não como necios, mas como sábios. Então, Paulo está-nos aqui a dizer para nós termos cautela e que temos que observar aonde é que andamos. Certo. Se andamos no caminho, na palavra certa, etc, etc. Para não termos contactos com influências indesejáveis. E depois nos alerta ainda mais. No versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Não. Não há dias maus. Não acredito nisso. Mas o apóstolo Paulo está-nos aqui a dizer que temos que aproveitar bem o tempo das oportunidades que Deus nos dá para o servirmos. Exato. Porque o dia mau vem sempre. Mas nós temos sempre dias de oportunidade para servirmos ao nosso Deus. E que o nosso tempo também é limitado neste mundo. Por isso Paulo nos exorta a usar o máximo tempo possível, da melhor forma possível, para promover os objetivos de Cristo nas nossas vidas. E depois o versículo 17 diz: porque não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? É que todos nós saibamos discernir o Senhor. Porque o que está a faltar muitas das vezes ao cristão é o discernimento. Em Cristo. Exatamente. Temos que ter cuidado com os nossos sentimentos. Temos que discernir e ter entendimento, quer racional, quer discernimento espiritual. E é necessário aplicar a nossa mente à compreensão e à leitura das Escrituras, para que nós possamos ter esse discernimento espiritual. E Paulo ainda nos exorta mais uma vez: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando uma pessoa é embriagada com vinho, com a bebida, né? Com o vinho, o que é que ela está só?
está sob o A efeito influência do álcool. do álcool. Influência. Mas se nós ficarmos cheios do Espírito, Estamos cheios de Espírito Santo. ficamos Estamos livres. sob a influência de Deus. Então é isso, é este cuidado que o Paulo está-nos aqui a descer. E está-nos a alertar porquê? Porque nós fomos selados com o Espírito Santo quando entregamos a nossa vida a Cristo. Mas nem todos os cristãos estão cheios do Espírito Santo. Por isso é que ele nos alerta aqui para termos cuidado, né? Não nos embriagarmos com vinho, mas sermos cheios do poder do Espírito Santo. Como, versículo 19. Falando entre vós, em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Cantar e salmodiar ao Senhor é uma das práticas naturais de quem está cheio do Espírito Santo. E cantos espirituais são canções inspiradas Amém. pela vida e pela experiência da vida cristã. Olha quantas vezes temos exemplos, pelo menos no nosso ministério, né? O pastor começa ali a cantar músicas a Deus, nem ele sabe o que é que Sim. Nem tem lá a letra. não tem letra, inspirado. é inspirado pelo Espírito Santo. É verdade. Então, isto é que é o verdadeiramente estar cheio do Espírito Santo. Exatamente. E depois o versículo 20 diz assim: dando sempre graças em tudo, Amém. ao nosso Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Quando falta aqui sujeitarmos, não é sujeitarmos ao controle de qualquer pessoa. Sim, sim. É sujeitarmos ao Espírito, a Deus, à Palavra. Porque muitas das vezes o que a gente está a ver aqui é sujeitarmos aos apóstolos, sujeitarmos a certas e determinadas coisas. E o Paulo aqui está-nos a dizer, não é sujeitarmos a qualquer pessoa. Parece uma Mas questão de sim- autoridade, não é? Mas Exato, não tem nada a exato. ver com isso. Não tem nada a ver. Sujeitarmos sim a Cristo voluntariamente Amém. e não por obrigação. E depois diz o versículo que agora é que eu vou gostar de falar. O versículo 22. Vós mulheres, ai agora é que vai ser a guerra. Agora é que vai começar a guerra. Pois tomem atenção que não é nada de guerra. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque marido é o quê? Cabeça. A cabeça da mulher. Aí as mulheres já tomavam a cabeça. O que é que vai sair daqui do pau? O que é que vai sair? É a cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja. Sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte, assim como a igreja é sujeita a Cristo, assim também a mulher seja, em tudo, sujeita a seus maridos. O que é que Paulo está-nos aqui a querer ensinar? Obediência. Assim como Cristo não é inferior ao Pai, mas submete-se ao Pai, as mulheres, embora sejam iguais ao seu marido, enquanto pessoas, os seus papéis são diferentes Exatamente. em relação Exatamente. conjugal. A expressão como ao Senhor revela que a submissão é voluntária da parte da mulher. Sem dúvida. E provém da sua submissão, primeiramente, sempre a Cristo. Por isso é que diz aí, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Amém.
o papel do marido está pior. Está Esta escaldando. é séria. Essa queima. Agora já se ria. Quando eu falei das mulheres já se riam. Já vi. Estavam tudo muito sério. Mas é verdade. Sério. O E marido está maridos, disposto a morrer pela mulher. Exatamente. maridos, amai-vos. Paulo aqui nem enfatiza Estamos calados. a autoridade do marido. Os livros. Os livros. Pelo contrário, ele exorta que os maridos a amar as suas esposas, sacrificando-se a si mesmo por ela. E o marido deve de imitar Cristo. O tipo de amor que está disposto a entregar a sua vida pela outra pessoa e a servir, ainda que isso seja um sacrifício. Amém. E depois diz assim, versículo 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Isso é diferente. Paulo aqui fala-nos que Jesus, aquilo que Jesus fez pela igreja. Em primeiro lugar, Jesus amou e se dispôs a sofrer e a morrer pela igreja, por todos nós. E as suas ações não somente salvaram, mas também nos levou à santificação, a nos santificar. O marido é o provedor. Exato. Por outras palavras, Jesus Cristo queria levar uma igreja a ser o que ela deveria ser, o templo do Espírito Santo. E o 28 diz assim, assim devem os maridos amar as próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque ela é parte de si. Verdade. Exato. Passam os dois a ser uma só carne. Exatamente. O próprio apóstolo Paulo exorta o marido a amar a esposa como o seu próprio corpo. E está a dizer que eles devem amá-la do mesmo modo que amam a si mesmos. Porque ninguém, diz aí o versículo 29, odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor à igreja. Então é ele que alimenta a igreja e sustenta a igreja. Exatamente. Amém. Não é de nenhum pastor. Amém. A igreja é minha. Cristo é o meu Senhor. Cristo é Mas o a Senhor, igreja, mas a igreja sou eu. Quem manda na igreja sou eu. Então, na verdade, a sua própria carne irá sempre tratar com amor e com cuidado. Amém. Então temos de fazer o mesmo com as nossas esposas. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Nós cristãos, somos membros do corpo de Cristo. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E serão dois, uma só carne. Então serão dois numa só carne. Então isto nos ensina a união singular entre o marido e a esposa. Então isto nos fala acerca dos laços familiares. E depois o versículo 32 diz assim, grande é este ministério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Então o ministério foi revelado. Isto é, a união entre Cristo e a Igreja é comparado com a união entre o homem e uma mulher pelo casamento. E diz o 33, assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverente em si o seu marido. Onde está aqui a ensinar o seguinte, o homem precisa de respeito. A mulher
que humilha o seu marido em público destrói a sua união com ele. Exato. E o mesmo me vale para o marido. O homem que não trata a esposa de modo, né, insensível ou indelicado também está a ponto de pôr a felicidade conjugal em risco. Sem dúvida. Então temos que ter cuidado com esta parte. E termino aqui este versículo, só fazer aqui uma breve exame sobre aquilo que falámos, para depois o pastor ou alguém quiser compartilhar. Nós vemos aqui neste capítulo que Paulo começa por exortar a nós a imitarmos Deus, a andarmos em amor, a evitar a imoralidade, a impureza e a ganância. Paulo também nos exorta aqui que estas coisas não são adequadas para os crentes e adverte contra os perigos de nós podermos as praticar. Nós vimos aí nesse versículo. Também enfatiza o facto do relacionamento deve refletir entre Cristo e a Igreja. Por isso ele encoraja os maridos a amarem as esposas, a se entregarem por elas, assim como Cristo se entregou pela Igreja. E Paulo também exorta, né? E encoraja as esposas a submeterem-se aos seus maridos, assim como a Igreja se submeteu a Cristo. Não é ser tapete, porque submeter, eu quando tenho alguma coisa a resolver, é comigo e com a minha esposa. Eu gosto de ouvir a opinião dela. Exato. Eu não sou sabichão. Partilhar. Para ver quem é que pode estar errado ou quem é que pode ter melhor, ou qual é a melhor solução. E é isso que nós tivemos. Quando se fala aqui das esposas, dos maridos, ninguém é mais ninguém. O próprio Jesus Cristo, ele reconhece o Pai, ele tem a mesma autoridade que o Pai, mas ele submete-se ao Pai. Claro. Porque cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função. No casamento é a mesma coisa. E só falando, conversando, é que as coisas podem andar para a frente. Exato. E muitas das vezes, muitos casamentos falham, porque um quer ser autoridade, É verdade. outro quer ser autoritário, outro quer ser isto, outro quer ser aquilo, e aí ainda vamos para a frente. Então é esta exortação que o apóstolo Paulo deixa-nos aqui, neste caso 5, não sei se o pastor Não, quer são dizer duas alguma coisas coisa. muito engraçadas nesta carta, que é o seguinte. Vocês vão de reparar que o Paulo, numa, escreve duas. Paulo escreve uma carta à mulher e escreve uma carta ao marido. E por vezes há uma tendência da mulher abrir a correspondência do marido e o marido abrir a correspondência da mulher. E depois quando há discussões, olha que Deus diz lá na tua palavra e diz assim, assim. Quer dizer, em vez de usarem a palavra para unir, não, usam a palavra para lavar a cara um do outro. Mas também na carta que ele diz, olha mulher, sujeita-se ao vosso marido e tu não te sujeitas a mim. Então usam... Não, leia a carta que o Paulo escreveu para o homem, e a mulher lê a carta que o Paulo escreveu para a mulher. E para terminar, ele tem aqui no verso 33, como Paulo falou, a minha Bíblia tem uma tradução diferente. Diz assim, portanto, ele dá a entender tudo o que ele quis dizer sobre a mulher e sobre o marido e sobre a relação. De uma maneira muito simples. É respeito, amor e respeito. Pronto. O Paulo diz assim, vocês sabem que Paulo foi um apóstolo que nunca casou, não é? Paulo nunca conheceu mulher, nunca casou. O Pedro era casado. Tanto que Jesus curou a sogra dele, não é? Portanto, era casado. E o Paulo foi o próprio a dizer, olha, quem é solteiro não se case. Por isso é que Pedro curou Jesus. Por isso é que Pedro curou Jesus. Jesus curou-lhe a sogra. Isto é uma brincadeira. Mas na verdade, o Paulo era o próprio a dizer, olha, quem é solteiro não se case. Mas isto digo eu, não o senhor. Ou seja, o Paulo tinha o cuidado de dizer, olha, este é o meu parecer. Olha, dou-vos o meu parecer. Quando ele diz dou-vos o meu parecer, é o entendimento dele. Quando ele fala as coisas de uma forma normal, já é pela revelação de Deus. Haja luz. Nem foi preciso. Seria só... A revelação bem, nem foi preciso. Haja luz. E então o que é que acontece? Aqui o Paulo diz, olha, a relação de Cristo à Igreja é amor e respeito. O que é que o povo tem que ter? Amor e zelo. Amor e zelo. O que é que a mulher e o marido têm que ter? Tem que ter, o marido tem que ter a consciência de que ele é o provedor, não é? E a mulher é a gestora.
A mulher é que gera. Hoje em dia, pronto, hoje em dia vivemos tempos em que há uma necessidade da vida deu volta e há uma necessidade de por vezes os casais terem que trabalhar para terem o seu sustento, não é? Exato, exato. Tudo mais. Mas no princípio não era assim. E a partir do momento em que a moeda padrão foi criada, a moeda padrão foi criada com uma filosofia, não é? Com um propósito. O propósito era quê? De servir o ser humano. Exato. A moeda não foi para nós trabalharmos para ela. Não, E hoje as pessoas trabalham pelo dinheiro. é verdade. Mas o dinheiro não foi criado para se trabalhar para ele. Não. Foi para ele trabalhar para nós. É isso. É verdade, é isso mesmo. E hoje em dia, a escravatura do dinheiro, e nós estamos a ver que é um dos grandes males dos nossos tempos, É verdade. nós temos consciência, e eu tenho conhecimento de casais que coabitam na mesma casa, mas não têm vida marital. E não têm vida... Mas porquê é que eles continuam a viver na mesma casa? Porque sozinhos não conseguem subsistir nem um nem outro. Claro. Irmãos, isto não é vida, isto é um inferno. É verdade. Isto não é o cumprimento da vontade de Deus, isto é uma coisa que mexe muito comigo, É muito verdade. honestamente. É verdade. Enquanto que eu tive o privilégio de trabalhar com uma senhora que foi minha colega, que depois eu evangelizei-a e ela depois converteu-se na África do Sul. Lá foi visitar a irmã e converteu-se lá, e quando chegou cá toda contente, eu digo, já sou seu irmão, já sou sua irmã e tal. Mas passados uns anos depois acabou por falecer de cancro. Mas pronto, mas isso não interessa. Isto é para dizer o quê? Para nós termos a consciência, de realmente quem Deus é, quem nós somos nele e tudo mais. E então há que ter, como direi, há que ter uma consciência de compromisso. Há que ter uma consciência de compromisso, não é? E há que ter amor por tudo aquilo que se faça, mesmo na relação. Irmãos, o marido e a mulher não estão sempre a rir um para o outro. Eu não estou sempre a rir para a minha esposa. Ela nem sempre está de acordo comigo, nem eu sempre estou de acordo com ela. Cada cabeça tem a sua sentença. Exato. Agora, há uma coisa que acontece, sentamos e falamos. E expomos as coisas à luz da palavra, ou quando, como o Paulo estava a dizer, há decisões que têm que ser tomadas. Por exemplo, onde é que a Bíblia ensina que o homem deve orar com a mulher? Em lado nenhum. Não. O próprio Jesus disse, olha, quando orares, que seja o único momento em que tu te podes desapegar da tua mulher. Oras e tal, e então depois podem se juntar outra vez. Ou seja, a oração é um momento íntimo. Não é que o marido tenha alguma coisa a esconder, nem a mulher tenha alguma coisa a esconder, mas irmão, eu orar em público sou uma pessoa, mas orar sozinho com Deus sou outra. É diferente. E qualquer irmão não vai me dizer que não é assim. É diferente. Sim, Porque a verdade é essa. Jesus ensinou, olha, o Jesus ensinou o seguinte, quando quiseres orar ao Pai, não vais para o monte, vai para o quarto. É diferente, é. O teu monte é o teu quarto. Exato. Vais para o teu quarto e aí choras, aí não tens vergonha, porque tu sabes que estás nu na presença de Deus, não tens nada a esconder. É verdade. E isso é a verdadeira oração. É a oração que nós derramamos o nosso coração para Ele, onde nós temos todo o tempo do mundo, dizer, Senhor, eu não saio daqui sem... Irmãos, quando eu tomei a minha decisão de ministério, eu disse à minha família, vocês saiam de casa que eu quero ficar sozinho. E enquanto eu não tiver uma resposta de Deus, vocês não venham para aqui. E a minha família só voltou a entrar para casa quando eu recebi a resposta de Deus. Porquê? Porque não há influência. Não há qualquer influência. Por exemplo, há uma decisão a tomar em questão à família. Então eu digo, Celeste, vamos orar sobre este assunto. O que é que tu achas? Isso é diferente. O que é que não achas? Exato. E então, olha, eu acho assim, olha, concordo, não tinha visto a coisa dessa maneira. Ou às vezes até digo assim, olha, não estás a ver bem, vê lá. Realmente é verdade, tens razão. Pronto, e chegamos a um acordo e oramos em função disso. Porquê? Porque essa oração não vai ser concordada, já foi. O que 2 ou 3 concordarem na terra ou no céu, terá sido concordado e ligado no céu. Porque a minha oração não tem poder para obrigar a Deus a aceitá-la. É verdade. Eu é que tenho que aceitar. Você quer vencer na vida? Faça planos e proponha os planos a Deus. Não. Nós temos que orar a Deus para que Deus dê os seus planos para nós. Nós já temos que receber planos aprovados por Ele para nós. Senão nós andamos a dizer, Senhor, vê lá, despacha-me lá esse plano. E diz, olha, rejeitado. E o outro, rejeitado. Não, mas quando eu recebo, quando eu espero o plano aprovado por Deus, não há plano que venha rejeitado, já vem aprovado por Ele. É isso. É verdade. E então o nosso conceito de fé muda completamente. Porque aí já não criamos uma expectativa. Nós aí já vamos pela certeza. É verdade. Graças Na a vida. Deus.
No relacionamento é igual. Pá, há dias em que a gente... Olha, ainda hoje a Celeste chegou... hoje parece que chegaram lá à escola, parece que hoje estava tudo virado e não sei o que, não sei quantos mais. Há dias assim. Há dias em que a pessoa... Há dias... Deixem-me estar. Há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar. Está escrito. Porquê? Porque o ser humano é volátil, é assim. Nós nem sempre estamos... seguramente a Silvana nem sempre está meu bem. Não. Há dias em que não, eu não concordo, não está bem, temos que acertar as coisas. E a vida é assim, a gente não pode esconder isso. A gente não pode esconder isso. Agora, se nós vivemos em sujeição, ou seja, se nós vivemos com respeito... Exatamente, respeitamos. É vitória, é vitória. É vitória. Não tem mais nada a dizer. O respeito traz vitória. O Davi tem muito uma tendência de estar sempre... Porque é da índole dele. Então, pastor, peço desculpa e tal. É o cuidado dele na relação. Não é que ele tenha necessidade de pedir desculpa, mas ele sente essa necessidade. Não é, por exemplo, no que diz respeito a mim ou de outra pessoa qualquer, que haja essa necessidade. Não, mas ele próprio já sente essa necessidade. Eu considero que o meu pastor merece o meu respeito, então eu vou-lhe pedir desculpa por isto ou por aquilo ou por outro. Exato. Mas não é necessário, quer dizer, não. Mas se ele sente isso, é uma questão de respeito. É isso. Isso é uma coisa que Deus aprova. Claro. É isso. Não sei se vocês concordam, É se têm verdade, alguma coisa a dizer em relação a isso. O Evangelho tem que ser lido, tem que ser estudado, tem que ser olhado. Não é para a gente encher a cabeça, é para dizer, não, faz sentido. Porque se eu não dai e ser-vos a dado, se eu não dou respeito, como é que eu quero ser respeitado? É isso. É verdade. Buscar e achareis. Se eu não fizer nada, estou à espera de receber o quê? Nada. Não é? É verdade. Deus não é um Deus passivo. É. Mas Ele não muda. Ele não muda. Os processos podem ser diferentes, mas Ele é o mesmo e não muda. É verdade. Eu sou o Senhor e não mudo. E há pessoas que pedem a Deus mudança. Não, eu sempre pedi a Deus transformação. Transforma. É isso. Porque o barro não é mudado, ele é transformado. Ele continua a ser barro, só que a sua forma é diferente. Exato. Então assim somos nós. Nós vamos continuar a ser as mesmas pessoas, porque a personalidade não é passível de ser alterada. A nossa personalidade é o nosso ADN. Eu posso ser uma pessoa mais explosiva, ele pode ser uma pessoa mais tranquila. É da personalidade dele. Agora, o meu caráter pode ser moldado. E o que é que a palavra de Deus faz? Pela renovação, pela lavagem da água, pela palavra. É pela influência da pregação. Diga assim, não, espera lá. Eu agia desta maneira, não faz sentido. Eu não vou deixar de ser a pessoa que sou, mas vou deixar de fazer o que fazia. Sendo a mesma pessoa, vou deixar de fazer o que fazia. Porquê? Porque eu considero, através daquilo que aprendo, que eu estava no caminho errado. É verdade. Mas isso é uma decisão que é nossa. Porque Deus não obriga ninguém a nada. Nada. Irmãos, isto é que é importante. Deus não obriga ninguém a nada. Ninguém a nada. E às vezes nós queremos obrigar Deus a agir na nossa vida em nosso favor, quando na verdade Deus já fez tudo e nós é que não fizemos nada daquilo que Ele queria que nós fizéssemos. É isso. E então as coisas não podem acontecer. É verdade. Não sim, podem. senhor. Porque isso já vai para o lado da religião. Por exemplo, nós tivemos o caso, e o Eliodoro, sei que ele vê também as nossas gravações. Ele está lá numa terra no Brasil que eu não sei o nome daquilo. E então ele um dia convidou-me para ir pregar lá a Torres Vedras. E eu fui pregar a Torres Vedras. Eu levei-lhe a palavra da viúva de Sarepta. E fui desenvolver o estudo da palavra da viúva de Sarepta. E a dado passo, eu a meio da pregação, veio ao meu coração o seguinte: fala para ele e diz-lhe. E então eu voltei para ele e falei, e vocês também foram. Sim, Vocês foram. Foram. E eu voltei para ele e disse: Lidor, olha, vou-te dizer uma coisa. Deus me está a dizer para te dizer a ti, para ficares tranquilo, porque assim como aconteceu com a viúva de Sarepta, Deus proverá para ti sustento até ao dia em que te arranjar uma forma nova de sustento. Exato. E eu não sabia, irmãos, eu não sabia, e isso é que é o bonito, porque se eu soubesse, eu tinha vergonha de falar. Por isso é que Deus se esconde. O profeta às vezes fala, mas ele fala, a pessoa identifica-se com a palavra da profecia e o profeta não sabe nada da vida dele, nem tem nada que saber. Exato. Porque Deus não é cusco. É verdade. Agora, Deus só diz, vai e diz. E o profeta só tem que falar e dizer aquilo que disse. E ele levantou-se e disse: Eurico, já me puseste dinheiro no bolso.
porque ele queria ir a um do Algarve, que era o não sei quem do Espírito Santo, um Paulo Cunha, não era? Um Paulo Cunha, que era a unção, as pessoas iam lá e a unção era tanta que não iam trabalhar no outro dia. Parece que eu estou cheio de unção, então estou quebrado e não vou trabalhar. Mas isto aconteceu. E eu digo assim, mas como é que... Então se Deus dá poder, não tem problema, se Deus dá poder, a palavra tem que ser falada. Se Deus dá poder, se a unção de Deus dá poder para, não quebra a pessoa. Eu não vou ficar, estou cheio de unção de Deus. Então as pessoas mais ungidas do país eram do Alentejo. Não pode ser, irmãos. Isso é uma grande mentira. Mas ele disse, olha, eu era para ir e tal, e não sei o quê. Porquê? Porque as pessoas no desespero procuram os profetas como se procura um bruxo. A cegueira do ser humano é tanto, o desespero é tanto, E fala-se que até é uma mentira consola o coração. Fala-se coisas que nem Estás a perceber, André? nem se vê Na vida, delas. nem tudo que luz é ouro. A palavra, quando é falada, ela tem que ser falada por inspiração. Porquê? Porque a responsabilidade dela, Deus disse, eu verso sobre a minha palavra para cumprir. E quando a palavra é falada, eu falo o que Ele quer, então a responsabilidade da minha mensagem é dele. Agora, quando eu falo coisas da minha cabeça, a responsabilidade é minha. É verdade. Não é? O que é que vocês acham? É verdade, é isso mesmo. Então nós só temos é que ter ouvidos para a palavra, não é, Paulo? Ouvidos para a palavra. Examinar bem a palavra, examinar o que é falado. Não dizer amém a tudo. Exato. Não dizer amém a tudo. Às vezes nós dizemos amém a cada parvoíce, que até dói. É termos o cuidado de dizer o amém significa assim seja, é concordar, não é? É verdade, é isso mesmo. Graças a Deus. Diz? Pode terminar. Não, eu termino tudo. Então vamos terminar aqui. Olha, já estou a vestir o casal. Vamos terminar com um convite de nos visitarem no Lavradio, na Rua Gilianes, número 3. Estamos lá sexta-feira à noite, estamos lá o domingo de manhã. E seria prazeroso para nós receber-vos como irmãos, como família de Deus, e podemos trocar testemunhos e experiências, porque a Bíblia diz que nós só podemos ter experiências com Deus quando nós formos renovados no entendimento. E é muito importante nós não nos deixarmos levar por qualquer vento de doutrina, porque hoje em dia é muito fácil doutrinas que aparecem como modas. Olha, agora é a onda do Espírito, agora é a onda disto, agora é a onda daquilo, agora vamos subir para o monte para orar, quanto mais alto tivermos, mais o Senhor nos ouve. Não, os montes sempre foram procurados por pessoas para fazerem bruxarias. Eram os lugares mais apropriados para fazerem bruxarias. É verdade. Para fazerem as encruzilhadas dos caminhos e tudo mais. É verdade, sim, senhor. Então nós temos a nossa casinha, temos o nosso lugar de oração, onde nós estivermos, lá em cima, cá em baixo, Deus sempre nos ouve. Jesus disse à Samaritana, olha, o tempo é agora em que a verdadeira adoradora adorará o Pai, Espírito e a verdade. Onde? Em qualquer lugar. É verdade. Em qualquer lugar. É verdade. Invocar-me-eis e eu te responderei. É verdade. Não é? Graças a Então nós Deus. temos essa certeza. É mesmo. Amém? Amém. Então, Até para a boa semana. noite, até para a semana. Uma Tudo santa bom noite para para vocês. vocês. Em nome de Jesus.